Antes de começar o vídeo, eu quero falar um negócio para vocês. Eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, tenho uma área de atuação em processos urbanos e geoprocessamento. Então, produção textual, ou redação, ou gramática não é meu forte. Esses vídeos de geografia que a gente se propôs a fazer aqui, de trazer discussões sobre distintos assuntos que estão acontecendo na sociedade, é mais para que vocês consigam entender o momento histórico que a gente está vivenciando e essas dicas de filme trazendo uma visão muito mais apurada, de um contexto muito mais científico, é justamente para vocês terem mais repertório na hora da redação. Eu não estou ensinando vocês a fazer a redação, então vocês procurem as aulas de redação aqui do canal, tem umas aulas de redação super boas, eu sempre assisto. Tá? O nosso foco aqui é discutir os fenômenos sociais pautados nos ideais geográficos e nos ideais sociais, que é o que a gente tem como objetivo aqui. Eu tenho costumado dizer que 2020 tem personalidade própria. Sabe, alguns fenômenos são muito atípicos dos outros anos do século XXI. Alguns fenômenos naturais acontecem de forma singular. Outras questões administrativas parecem querer dificultar a vida daqueles que mais necessitam na sociedade e enriquecer aqueles que mais têm na sociedade. Eu tenho certeza que eu nem preciso falar para você que o preço de distintos alimentos da cesta básica brasileira obtiveram um aumento abusivo. Certeza que você já deve ter escutado algum parente seu falando sobre o preço do arroz que aumentou bastante, ou você até mesmo já pode ter visto em algum meio informativo essa notícia que o arroz está caro demais. Bom, de fato o arroz está muito caro, mas você consegue entender por que o arroz está caro? Para ter uma noção sobre essa discussão, a gente precisa analisar alguns pontos importantes no espaço social e no espaço geográfico. O primeiro ponto que a gente precisa observar é que sempre que existe uma dinâmica ou algum fator que altera de forma radical as relações sociais nos principais centros urbanos do mundo, esses fatores ou essas dinâmicas sempre irão interferir quase que diretamente nos setores produtivos e nos setores econômicos. Então é sempre interessante a gente observar o período histórico que nós estamos vivenciando para que consigamos entender alguns pontos que são postos para a sociedade e, neste caso, o preço dos alimentos. Você quer um grande exemplo de momento histórico que afetou diretamente a vida da população de um determinado país? Ali perto do final da Primeira Guerra Mundial, o governo japonês queria expandir os seus territórios pela Ásia, dominando distintos espaços em distintos países para fortalecer o seu poder sobre aquele continente. Ali em 1917, 1918, o Japão começa a viver uma grave crise econômica. O cenário econômico da época era catastrófico. Mesmo dentro desse cenário, o governo japonês envia 70 mil soldados para a Sibéria para participarem de um conflito de posse de território daquela região. Assim como no Brasil, no Japão e em distintos países asiáticos, o arroz é um dos elementos principais ou básicos da comida cotidiana. Sabendo dessa estratégia que o governo japonês precisava enviar 70 mil soldados ali para a região da Sibéria, os produtores da época resolveram começar a estocar arroz. Por dois motivos. O primeiro é que eles sabiam que o governo precisava alimentar aqueles soldados que estavam ali na região da Sibéria. E um segundo momento é que quanto maior fosse a procura do alimento, maior poderia ser o aumento do mesmo. O governo japonês começou a comprar toneladas e toneladas de arroz e em um instante daquele período, o arroz começou a ser mais escasso ali para a sociedade em geral. Em torno de julho a setembro de 1918, só para que vocês tenham ideia, 20 quilos de arroz custava aproximadamente um salário mínimo japonês na época. A sociedade então passou a ficar com a ausência desse alimento principal nas suas refeições diárias e isso ocasionou distintas manifestações em inúmeras cidades japonesas, sendo até a queda de um ministro do governo na época. Professor, o Brasil não vai participar de nenhuma guerra que justifique esse aumento tão grande no preço do arroz. Você tem toda a razão de pensar isso, que o Brasil não vai participar de nenhuma guerra e que isso vai aumentar o preço do arroz. De fato, mas lá no início do vídeo eu falei para você que todos os movimentos que alteram as relações sociais, eles provocam ou interferem diretamente
nos setores econômicos e nos setores produtivos. Vamos observar o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um período de pandemia, cujo vírus tem um potente grau de disseminação e extermínio para alguma parcela da população mundial. Essa pandemia proporcionou que a maior parcela da população brasileira permanecesse em suas casas, tendo o consumo então ele passa a ser maior. Aqui a gente precisa observar a lei da oferta e demanda. Quanto maior é a procura por um produto, maior é o aumento que ele receberá, porque ele está sendo supervalorizado pela população. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está 11,39% mais caro comer em casa se comparado a agosto de 2019. Não é só o arroz que recebeu uma alta ou uma supervalorização dos alimentos da cesta básica brasileira. De acordo ainda com o IBGE, o brasileiro teve que pagar 19,25% a mais no preço do arroz, 28,92% a mais no preço do feijão, 18,63% a mais no preço do óleo de soja e derivados. Os cortes de carne obtiveram um decréscimo de 1,98%. Mas isso pode ser explicado pela baixa procura de cortes nobres, como o filé mignon, que ficou 18,44% mais barato na cesta básica brasileira. Em comparação, os cortes mais básicos, como fígado e outros, detiveram um aumento, porque a procura foi muito maior. O fígado teve um aumento de 25,86%, a costela teve um aumento de 8,99% e o músculo teve um aumento de 6,96%. Esse é o primeiro ponto que está relacionado diretamente com o aumento de alguns itens da cesta básica brasileira, né? A grande procura por alguns cortes de carne ou por alguns produtos no mercado que são mais básicos na cesta básica comum. Outro ponto que a gente precisa observar dentro dessa dinâmica de aumento de itens da cesta básica brasileira é a alta do dólar. Quando o dólar está alto aqui no Brasil, significa que a nossa moeda está desvalorizada frente ao dólar. Só para você ter ideia, hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, 26 de setembro, R$1 custa 0,18 centavos de dólar. Dentro desse sentido, o carinha de outro país que está comprando os produtos brasileiros, ele está pagando um preço muito menor. E o cara que está vendendo para esse outro país, ele está ganhando muito mais dinheiro. O produtor ele vê muito mais vantagem em exportar o produto do que fazer transações financeiras dentro do seu próprio país. Dentro desse sentido de exportação, o mercado nacional precisa desembolsar um preço muito maior para garantir que exista a distribuição de arroz dentro do mercado nacional e de distintos outros produtos também. Ainda precisa levantar um outro ponto. O Brasil está exportando tanto porque as safras de inúmeros países, e principalmente dos países asiáticos, detiveram uma interferência da natureza. Foi uma safra baixa. Os outros países estão comprando muito mais grãos do Brasil para suprir as necessidades da sociedade de cada um deles. No Brasil, a gente precisa entender também que existe um processo ideológico muito mais forte do que no sentido administrativo. Um ponto que eu quero levantar aqui em questão é que o MST, o Movimento dos Sem Terra, é o maior produtor de arroz da América Latina. Só em 2020 eles já distribuíram 15 mil toneladas de arroz para assentamentos, escolas e mais de 300 famílias somente no Rio Grande do Sul. É por meio deles que distintas cidades estão conseguindo ter acesso a um preço muito mais em conta deste item tão essencial. O grande produtor ele está exportando e o pequeno produtor, as unidades familiares de produção, de agricultura familiar, estão tentando manter o mercado com um preço muito mais pequeno ali nas principais feiras e em alguns mercados de algumas cidades. Aqui eu quero deixar para você um exercício de pensamento sobre essa questão. O Brasil é um dos grandes exportadores de algodão. Só em 2020 foram 64% da produção total de algodão brasileira que foi exportada. Quero te trazer um outro dado aqui importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os principais tecidos de máscara que protegem as pessoas da transmissão ou do contágio do novo coronavírus são as feitas de 100% de algodão. O exercício para você é muito simples. Pensa que o Brasil está exportando mais algodão do que mantendo o mercado nacional. Com o tempo, o cenário têxtil vai ser super valorizado. Então eu quero que você pense um pouco sobre isso, depois a gente conversa mais. O vídeo de hoje é esse. No próximo vídeo a gente vai trazer os 10 fatos de março e a gente vai trazer também ainda uma discussão sobre o filme Coringa e a sociedade contemporânea. Tchau, bom estudo!